Eu quero convidar os irmãos, a mesmo assentados, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Muitas pessoas, nesse tempo, têm nos perguntado muitas vezes, querendo informações, o aumento por conhecimento a respeito da segunda vinda de Jesus tem crescido, tanto entre os cristãos quanto entre aqueles que não são cristãos. Mateus 24 e Lucas 21 são dois capítulos da Bíblia onde Jesus ele é claro em falar sobre os tempos do fim e também falar sobre os sinais que acontecerão e estão acontecendo nesse nosso tempo. Nós vamos ler a princípio apenas o versículo 3 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Obrigado, irmão Josanias. Mas eu gostaria que o irmão ou a irmã permanecesse com a sua Bíblia aberta, mesmo depois da leitura desse versículo. Mateus 24, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Pai querido, Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra. Cremos que ela, a partir desse momento, é palavra viva, é palavra que salta do texto e vem para o nosso coração, para a nossa vida. Por isso, ó Deus, pedimos direção, discernimento espiritual, para aprendermos tudo aquilo que a tua palavra tem para as nossas vidas. É assim que te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os sinais da sua vinda é o tema dessa palavra para os irmãos nesta manhã. Jesus assegurou aos discípulos que ele voltaria. Esta é uma assertiva que Jesus deixou muito claro para os seus discípulos. Então, a vinda de Jesus, ou a segunda vinda de Jesus, é uma certeza que os cristãos em todo o tempo podem e devem aquecer os seus corações com essa verdade. O que nos faz, na verdade, nos reunirmos como igreja, o que nos faz trabalharmos, realizarmos o trabalho cristão, certamente é a esperança da segunda vinda. É claro que há várias teses, há várias teorias sobre essa segunda vinda. Alguns creem que a igreja será arrebatada primeiro, tirada desse mundo, e então, 1000 anos depois, Jesus volta para implantar um reino terreno. Outros vão crer que não, que isso vai acontecer depois do chamado milênio de que fala o Apocalipse. Há aqueles como eu que creem que o milênio não é necessariamente um período de 1000 anos, mas um número simbólico, como são simbólicos os números do Apocalipse, Nesse caso, então, o milênio, ele já começou e nós estamos nele, num período de tempo onde todas essas coisas irão acontecer. Não interessa a teoria que você creia sobre se é pré-milenista, pós-milenista ou amilenista. Uma coisa é certa: Jesus volta para reunir a sua igreja. Isso é claro na palavra de Deus. Por isso que nós temos conosco uma frase que é muito cara e muito importante, que é exatamente essa: onde a Bíblia fala, a gente fala. Onde a Bíblia cala, a gente
cala. Porque muitas vezes o que tem são simples especulações sobre essas coisas. Naquilo que a Bíblia não é clara, muitas vezes as pessoas vão especulando. E aí, muitas vezes, os cristãos estão se digladiando, brigando, se é predestinado, se não é predestinado, se é o ser humano que crê e aceita, se não é, se é todo mundo já está predestinado antes da criação do mundo. Muito embora a Bíblia ela não seja clara. Se fosse, não teria essas distinções de pensamento. Isso vale também para a chamada escatologia, que é exatamente a doutrina acerca das últimas coisas. Então, vamos falar do que a Bíblia fala, daquilo que ela é muito clara, daquilo que não tem dúvidas para nenhuma das correntes de pensamento teológicas cristãs. Jesus vem outra vez para arrebatar a sua igreja. Isso é uma verdade clara. Clara nos evangelhos, claro nas cartas paulinas e principalmente aqui no evangelho de Mateus, capítulo 24, no chamado sermão profético, Jesus então vai falar sobre estas coisas. Uma das coisas previstas por Jesus é exatamente aquilo que nós podemos chamar de apostasia. Se não vejamos o que diz o versículo 4 até o versículo 7 desse mesmo texto de Mateus 24. Diz assim: E Jesus respondeu, versículo 4, tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, diz o versículo 8, todas essas coisas são o princípio das dores. Então, o Senhor Jesus aqui, ele vai colocar essa fase, esse tempo que acontece antes da segunda vinda, o que ele chama do princípio de dores, o princípio das dores. Mas antes disso, há aquilo que nós chamamos de apostasia. E o que é apostasia? É a negação da fé, de maneira objetiva ou de maneira subjetiva. Como seria, então, a negação da fé de maneira objetiva? É o que temos visto, né? Hoje em dia, nós temos um movimento no mundo, o chamado agnosticismo. O agnosticismo, ele basicamente nega a existência de Deus e de tudo aquilo que se chama Deus. E é interessante que muitos desses agnósticos, eles partem de famílias cristãs e de famílias evangélicas. É interessante isso. Quer dizer, essa é uma maneira de uma negação da fé. Jesus mesmo afirma aí no versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, a apostasia também, de certa maneira, a negação da fé, ela acontece dentro das próprias igrejas, dentro dos próprios templos. Na medida em que os púlpitos são usados para tudo, menos para a exposição das Escrituras. O púlpito cristão não é à toa que ele tem um local privilegiado, né? Nas igrejas evangélicas, de modo geral, o púlpito está assim, como aqui, bem no centro. Não está de um lado, ele está no centro. Não é isso? Isso é simbólico, mas quer dizer que a palavra de Deus, ela precisa estar no centro da pregação. Simbólico, mas também de uma maneira muito presente. Então, na medida em que púlpitos são usados para stand-up, para piadas, ou para qualquer outra coisa,
que não seja a exposição, abrir a palavra de Deus, ler o que está escrito e expor o que está escrito, para que o Espírito Santo possa, do mesmo jeito que inspirou o escritor sagrado a registrar a Escritura, possa também o mesmo Espírito nos iluminar, que é o mesmo Espírito que inspirou a Escritura, é que nos ilumina hoje para aprendermos dela aquilo que precisamos, aquilo que é importante. Portanto, na medida em que muitos não usam esse privilégio que temos de expor a Escritura, nesse caso, é um tipo de apostasia, de negação da fé que parte de dentro da própria igreja de Cristo, né? Ainda no versículo 24, Jesus diz: aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até aos escolhidos. Então, vejam que é uma falsa pregação que sai de dentro, que está interna, no centro da igreja de Jesus Cristo. Falsos cristos e falsos profetas. E mais, que estarão acompanhados de sinais e maravilhas. Por isso, os sinais e maravilhas, eles não atestam a veracidade da mensagem. Os sinais e maravilhas, eles não necessariamente atestam que aquele ou aquela que está pregando ou que está realizando tais sinais são, de fato, pessoas que estão falando em nome de Deus. Vejamos, por exemplo, o que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 1 a 3. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Se tiver como botar aí e puder, eu estou gostando que vocês estão espertos colocando os textos bíblicos, e mesmo sem eu ter passado antes para vocês, tá? De parabéns. Mas se não tiver, não tem problema também. Segundo Tessalonicenses. Mas os irmãos abrem também, que tem Bíblia aí, não tem? Todo mundo? Segundo Tessalonicenses 2, 1 a 3 e depois o 9, ok? Isso, Escola Bíblica Dominical, vamos abrir aí. Segundo Tessalonicenses está no Novo Testamento, estou vendo gente lá no início aí, no início é Êxodo, Deuteronômio, já é outra coisa. Ok? Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, olha que expressão linda do apóstolo Paulo, até a nossa reunião com Ele, é bonito isso, né? Até a nossa reunião com Ele. Então, Paulo está dizendo o seguinte: Jesus vai nos chamar a nós também para uma reunião com Cristo. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Eu fico até arrepiado. A nossa reunião com Ele, já imaginou? Imaginou, Rogério e Juliano? Jesus chegando lá e vocês começaram a voar, só levantando assim o pezinho. Você vai também, irmão Zé Neto? Eita! Você não tem medo de altura, não, né? Labirintite, essas coisas, não. Todo dia, isso aí. Mas você não tem medo de altura, não. Porque vai subir, vai ventar, seu cabelo vai até balançar assim. Você tem, né? Mas você segura na jaqueta dele aí e vai junto. Não deixa ele sozinho, não. Hein? A nossa reunião com Ele. Que maravilha, né? Rogamos a vocês, Paulo está escrevendo então aos Tessalonicenses, né, que é uma carta que vai falar muito sobre isso, porque os Tessalonicenses, eles estavam achando que Jesus ia voltar rapidinho. E é assim mesmo que tem que estar a nossa expectativa, não é? Né, irmão Luiz? De que Jesus vai voltar, como o irmão Zé Neto falou, hoje, não é nem amanhã, não, é hoje de tarde já. Tem gente aqui que acha que nem vai almoçar já. Não, pode almoçar, já é bom que você vai de barriga cheia. Porque lá em Tessalônica, que é essa igreja aqui, tinha gente lá que parou de trabalhar, irmão Gessi. Parou de trabalhar, os caras ficaram preguiçosos. Jesus vai voltar, mesmo para que eu vou trabalhar? Aí Paulo escreve para eles, quem não trabalha é bom que não coma também, ué.
Por isso os Tessalonicenses, Paulo teve que explicar muito para eles, que eles não estavam entendendo bem a coisa, não. Rogamos a vocês, diz ele, que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, porque muita gente estava escrevendo muita heresia naquele início do cristianismo. Então, Paulo tinha que escrever para colocar as coisas no lugar. Supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Porque uma coisa que aconteceu é o seguinte: aqueles cristãos que tinham estado com Jesus, convivido com ele, estavam tudo morrendo. E Jesus não voltava nada. Os que estavam ficando vivos estavam falando assim: eu estou achando o seguinte, mais ou menos igual a gente agora, né? Estou achando o seguinte: todo mundo está morrendo, indo para o céu, e nós estamos ficando para trás. Aí eles estavam dizendo: olha, o dia do Senhor já chegou, ele veio, está levando todo mundo e nós estamos ficando para trás. Eu não sei, nessa pandemia eu já tive mais ou menos essa impressão, assim, os bons estão tudo indo embora, só está ficando nós para trás. Mas Paulo está corrigindo, dizendo: não tem nada a ver. Não deixem que ninguém os engane de modo algum, diz o apóstolo Paulo, né? Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. É disso que eu estou falando. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E aí vamos para o verso 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas, e com maravilhas enganadoras. Vejam então que o apóstolo já está chamando a atenção dos Tessalonicenses, colocando certamente um dos sinais dessa vinda de Jesus, que é exatamente a apostasia. O que é a apostasia? É a negação da fé em Deus, muitas vezes dentro da própria igreja de Jesus, como acontecia lá em Tessalônica, né? Mas podemos falar também de uma apostasia que acontece fora. Irmãos, basta olharmos os meios de comunicação. Outro dia, uma blogueira, não sei como é que chama, foi banida da internet. Eu não sei como é que isso acontece, mas foi porque defendeu o casamento entre um homem e uma mulher. E se você fizer isso hoje em algumas redes sociais, e eles pegarem, você está sendo... Você é cancelado exatamente porque é uma mensagem preconceituosa. Como assim que você vai falar isso, né? Não pode falar. Há um tempo atrás, o Estado de São Paulo proibiu as escolas de comemorar Dia das Mães e Dia dos Pais. Na escola que eu trabalhava em Belo Horizonte, uma escola cristã, batista, foi levada a ideia de a gente comemorar só o Dia da Família uma vez. E eu era capelão da escola e disse: não, é Dia da Mãe e Dia do Pai. Pode ter o Dia da Família também, que quanto mais, melhor. Mas tem mãe e tem pai. É claro que reconhecemos que algumas famílias, elas são constituídas de uma maneira diferente. Na Bíblia mesmo tem famílias que não é de mãe, pai e filhos, não tem? Por exemplo, a família de Marta, Maria e Lázaro. Eram irmãos. Ok. Existem essas famílias, precisam ser acolhidas, respeitadas, inclusive, todas as famílias, todas as composições. Hoje é muito comum netos e avós, né, famílias constituídas assim. Muitas vezes casamentos que por um motivo ou outro, que não vem ao caso, mas se desfizeram e os filhos, então, também de alguma maneira ficam ali com um com o outro. São modelos de famílias que existem, nós devemos acolhê-las, não é? E abençoar a vida delas, mas existe um modelo padrão bíblico: mãe, pai, filhos. Amém ou não? E as outras famílias nós vamos acolher em nome de Jesus, mas existe aquele padrão, não é? E lá em São Paulo não deixaram mais. Hoje em dia, irmãos, o ocultismo não está mais oculto. Lembra de falar do ocultismo? Não está oculto, mas, aliás, há muito tempo. Os desenhos animados que a sua criança muitas vezes vê, tem lá com esses nomes, tá? Geralmente uma bruxa, tem lá um duendezinho, e em alguns deles aparece até a expressão demônios.
Eles vão saber. Se você não souber, pergunta a eles. Tá? Geralmente tem uma força extraordinária. Essa semana, não sei quantos viram, eu vi isso na internet, e vi em site de notícias importantes do país, nos Estados Unidos, se não me engano, uma avó, ela ouvia o neto que morava com ela conversando com alguém à noite. E ela resolveu botar uma câmera. Está na internet, você pode procurar, foi essa semana, está no G1, que é um site de notícia, digamos assim, que respeitável, né? Fala muita mentira, mas pelo menos eles acham que é verdade. E pegou lá uma figura esquisitíssima, né? Viu, irmão Luiz? Viu, irmã? Na beirada do berço da criança. Aí, quando o pai estava entrando, a criança disse, vai embora, vai embora. Está aí, na televisão, o tempo todo. O pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, já na glória, né? Mas contava que quando ele era pastor, se não me engano, em Goiânia, e ele estava fazendo uma viagem de Anápolis, está bem perto ali de Goiânia, para Goiânia, ele parou então numa lanchonete que era em formato de pirâmide, a lanchonete. Naquela região do país tem muito esse culto, né, ao esoterismo, essas coisas. Diz que ali tem um portal, essas coisas demoníacas, tudo, né? E aí o sujeito, então, vendia ali uma pamonha. Os irmãos sabem o que é pamonha, aquela coisa de milho. Eu não gosto daquilo, não, tá? É a pamonha, aquela coisa de milho, uma massa de milho enrolada na palha do milho, né, irmão? Se me chamar na sua casa, não dá aquilo, não, irmão. Dá um doce de leite, uma coisa assim, melhor. Eu não gosto daquilo, não. Depois eu vou contar outra história da pamonha. Não vem ao caso aqui, senão eu perco o foco. Muitas histórias que vêm na minha cabeça na hora que eu estou falando. As que são do Espírito Santo eu falo, as que não são eu falo, espera aí um pouquinho, depois eu conto. O que eu estava falando da pamonha? Sim, pastor Isaltino. Aí ele parou na lanchonete em forma de pirâmide. Então ali vendia a pamonha energizada. Mas você tinha que comer a pamonha debaixo daquele cume, não sei como é que chama, aquele vértice, né, da pirâmide, que é para ela fazer efeito. Então ali o sol batia naquela ponta, devia vir um raiozinho, uma coisa qualquer na sua cabeça, se o dia não tivesse nublado, você tinha perdido a caminhada. Aí vinha uma energia, e você ia comendo a pamonha, e já saía dali igual o Incrível Hulk, energizado, Popeye, não é? E muita gente parava ali, aquele estacionamento lotado de gente, querendo comer pamonha energizada. Estou falando, por isso que eu não gosto já, então não estou tão errado assim. Nada contra a pamonha, tá, irmão? Vejam, há pessoas que creem, irmãos, e isso já tem tempo, em pamonha energizada e não creem na palavra de Deus. E não creem naquilo que a Bíblia é clara. Isso é um tipo de apostasia, principalmente num país como o nosso, dito cristão, onde mesmo aqueles que não seguem a Cristo, eles recebem desde cedo uma educação cristã, não é? Uma educação cristã. E a apostasia na igreja entre os membros está prevista também, olha aí no versículo 12, desse mesmo capítulo 24, Jesus dizendo também aos discípulos, e por se multiplicar a maldade ou a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, diz a minha tradução, que é a Nova Almeida atualizada. Em outra tradução diz assim, o amor de muitos esfriará. Também uma apostasia dentro da igreja. O esfriamento da fé cristã, a falta de apego às coisas de Deus. Por isso, quando os adolescentes estão aqui tocando, irmãos, eles estavam aqui 8h30, não era? Eu não estava não, mas eles estavam. 8h30, esses adolescentes, nesse frio, porque eu sou valadarense, eu sinto muito frio também, viu? O povo falou que aqui era quentinho, não está tão assim não. Irmãos, adolescentes, domingo, eles estavam aqui 8h30. Vocês viram que eles cantaram assim até meia. Daqui a pouco eles já acordaram, vai estar melhor, vocês vão ver. Mas já foi jóia.
Viu, Isabel? Viu, Carol? Isso é maravilhoso, irmãos. Porque tem muitas famílias que estão aí lutando com os adolescentes e até agora, faltam 15 para as 10, os adolescentes de muitas famílias aqui em Valadares nem voltaram para casa ainda. Saíram ontem e não voltaram ainda para casa. Isso é um privilégio. Isso é investir na geração que não é nova, porque a igreja do Senhor Jesus, ela está aqui nos nossos adolescentes, nas nossas crianças, os nossos juniores já saíram. Então, de parabéns os irmãos e irmãs que investem nessa faixa etária e que têm abençoado a vida da igreja. E se nós não fizermos isso, não tem igreja amanhã não, vai acabar. O amor de muitos esfriará. Uma apostasia na igreja, irmãos, é o amor esfriar. E quando o amor esfria, é porque realmente nós estamos com um problema sério. A igreja está, de alguma maneira, fadada a desaparecer. Sabemos que ela não vai desaparecer. Jesus garantiu que ela não iria, não é? Mas nós, como famílias, principalmente, precisamos, porque certamente atrás de cada um desses adolescentes que tocaram aqui tem uma família que está investindo, que acordou eles hoje de manhã para vir, não é? E incentiva, e está aqui, inclusive. É necessário isso, né? É muito necessário. Né? Há essa apostasia também dentro da igreja, já estou encerrando essa fala, que é uma apostasia subjetiva. Por que ela é subjetiva? Porque nem ela sabe que está apostatando. Não é isso? Nem ela. Por quê? São aquelas pessoas que afirmam crer em Cristo, mas na prática não vivem a fé em Cristo. E é interessante, né, que em Valadares tem muitos evangélicos, eu percebo isso, muitas igrejas, isso é bênção, não é? Isso é bênção. Mas uma das condições de ter muito evangélico é que tem muito também aquele que apareceu no censo 2010, né, do IBGE, é uma coisa que não tinha aparecido antes, porque o censo é de 10 em 10 anos. Inclusive agora não aconteceu porque diz que não tinha dinheiro. Mas de 10 em 10 anos. Então o censo 2010, no que diz respeito à religião, ele trouxe um dado interessante. Surgiu um novo religioso no Brasil. É o evangélico não praticante. Nunca tinha aparecido isso. Apareceu o católico não praticante. Ou apareceu sem religião. Desde 1970 tem aparecido o sem religião, e o sem religião é a religião que mais tem crescido no Brasil. Você sabe disso. As pessoas que se declaram sem religião. E muitos desses que se declaram sem religião são oriundos de famílias evangélicas. Se decepcionaram com a fé. Precisamos descobrir por quê. Mas também aparecem aqueles que se dizem evangélicos não praticantes. Ou seja, não estão filiados a uma igreja. Como não teve censo em 2020, que eu estava curioso para saber como seria o censo religioso 2020, vamos esperar até o povo aí liberar a grana para fazer o censo. Mas é importantíssimo o censo, né? Importantíssimo. Por exemplo, há muitos, aí eu sempre, às vezes eu pego Uber ou outra coisa assim, e vou tentar evangelizar a pessoa. Mas geralmente ele já é um ex-evangélico. Eu já fui. E olha, tem muita gente aqui nessa cidade que já esteve aqui no templo, aqui na nossa igreja. Muita gente. Muita gente. Interessante. O dia que eu fui no velório do pastor Fabiano, lá na Memorial, na JK, aí peguei também um Uber e fui evangelizando. Falei, eu já estive lá na sua igreja, achando que eu era da 7ª igreja. Eu já estive lá. Falei, não, mas eu sou da outra igreja, lá perto da Praça Serra Lima. Eu já fui lá várias vezes. Mas tem também aqueles que muitas vezes foram criados num lar cristão ou até em famílias nossas da igreja, mas que hoje estão também, de alguma maneira, negando a fé. Negando a fé.
Estive sexta-feira lá em Timóteo, na consagração do pastor Daniel, que é filho do pastor Daniel, meu amigo, foi consagrado na primeira igreja batista acesita. E ele falou uma coisa muito interessante. O Daniel deve ter uns 23, 24 anos, né? 25 já? Novo pastor, um jovem pastor, né? Um novo pastor e um pastor novo. E ele disse uma coisa interessante. Ele falou assim, que teve um momento da vida dele que ele estava muito bagunceiro, muito fazendo coisas que não devia. E ele então disse assim, eu voltei para o Deus de meus pais. Ele deu essa palavra no testemunho dele. Voltei para o Deus dos meus pais. Eu achei aquilo tão lindo. O Deus dos meus pais. É assim que ele chama o Deus dele. Assim como no Antigo Testamento, Deus não chamava só Deus. Cada pessoa que tinha experiência com Deus no Antigo Testamento dava um nome para Deus, né? Deus, isso. Quem falou? Deus de Abraão, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus de Elias, está vendo? Moisés fala Jeová Nissi, né? O Senhor é a minha bandeira. Enfim, no Antigo Testamento, Deus tinha um nome a partir da sua experiência. Né? Maravilha. Ele falou assim, o Deus de meus pais. Como é bom ver isso. Quer dizer, em algum momento da vida dele, ele deu uma rateada, mas depois ele voltou ao Deus dos seus pais. Como eu sei de famílias aqui, de pais aqui na igreja, mães, que têm orado para que os filhos voltem ao Deus de seus pais. Eu quero dizer a vocês, continuem orando. Deus vai honrar você, em nome de Jesus. Ele vai honrar. Ou então a Bíblia está errada. Porque diz, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velho, não se desviará dele. Aí tem pai o seguinte, mas ele desviou. Mas a promessa é até quando for velho, então espera. Espera, né? Para que essa apostasia dentro da própria igreja não aconteça, né? Para que não continue negando a prática. E às vezes acontece isso, infelizmente, né? Filhos de crentes, filhos de pessoas que conhecem só o lado abençoado, como Adão e Eva no Éden, né? Conhecem só o bem. Aí ele queria conhecer o bem e o mal, mas na verdade o bem ele já conhecia. Ele conheceu só o mal. O lado escuro, o lado ruim da força, né? Mas às vezes, tal qual o filho pródigo, vai lá, come umas bolotas de porco, chafurda na lama e, no nome de Jesus, volta. E precisamos orar sobre isso, no nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar, que estejamos atentos a esses sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Ele está às portas. Ele está às portas. Me lembro no início quando a Nadine vem para cá, para mim parar de falar, mas me lembro no início da pandemia, eu não posso andar para cá, não, senão você não me pega, né, irmão? Espera aí. Que a gente estava aqui sempre, né? Parou os cultos, foi uma surpresa para todo mundo. Eu ficava sem saber o que fazer, pastor sem gente para ouvir, é um negócio esquisito, né? Eu ficava falando para as câmeras, esquisito demais. Eu não sou artista de televisão, não sou animador de auditório. Você também já está doido para parar de falar, né, meu filho? Mas eu vou levar só mais um pouquinho. Aí o que acontecia? A gente falava, calma, gente, fiquem tranquilos, né? Aí uma pessoa que ouviu mandou uma mensagem para mim assim, uai, pastores, vem cá. Vocês sempre pregaram sobre Jesus voltando, os sinais da vinda de Jesus, e agora, quando está tão claro, e que vocês podiam aproveitar essa hora para falar, vocês ficam apaciguando o povo, falando que vai passar logo. Eu falei, tá certo esse camarada aí, viu? Tá certo, tem que falar da vinda de Jesus. E depois eu falei, e sempre nós vamos voltar nesse assunto, porque ele é muito importante para que a igreja do Senhor ela possa entender o que está acontecendo. Porque se a igreja estiver adormecida,
quando o mundo está vendo à frente da igreja, quando o mundo está mandando mensagem para a gente, falando, prega, são as pedras clamando, né? Que Deus nos abençoe, que estejamos atentos como igreja, como famílias, para impregnar os nossos filhos dessa verdade linda da palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Nós vamos cantar? Vamos. Qual que é? Já refúgio agora. Eita, então ficar em pé, que assim não dá para cantar não. Som. O estribilho desse hino, acho que o estribilho diz, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, não é isso? Os sinais da sua vida, vencendo, vem Jesus. Vamos cantar para quem estiver lá na Praça Serra Lima escutar, em nome de Jesus, que aqui tem um povo vencedor, um povo que está esperando Jesus, que sabe que Jesus vem para buscar a sua igreja.